Olá, sejam bem-vindos ao canal e à página. Não se esqueçam de se subscreverem-se e ativarem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo relacionado a este. Bom galera, neste vídeo iremos fazer aqui algo diferente e iremos resolver o exame paulatinamente e em algum momento nós vamos dar um pouco de comentário para que vocês possam sentir a nossa presença de perto. Trago aqui uma convidada especial que a posterior irei apresentar. O cenário lá atrás representa um pouco daquilo que nós estamos a tentar organizar de forma que as salas estejam caprichadas. É só ficarem atentos aí e vamos. Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso. Então, cá estou eu e vamos a isso. Os ossos são responsáveis, além da sustentação, pela produção de células sanguíneas, proteção dos órgãos vitais e armazenamento de sais minerais. Esses órgãos são formados por tecido ósseo, um tipo de tecido classificado como. Temos como a resposta correta para o número 1 a linha C. Existem 4 tipos de tecidos principais no organismo humano, né? Que são tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso, sendo que o tecido conjuntivo alberga outros tipos de tecidos, que podem ser tanto, um dos exemplos, né, é o tecido ósseo, alguns têm o tecido adiposo, que estava aqui como algo para nos pegar na linha E, tecido adiposo. Todos esses tecidos fazem parte do tecido conjuntivo, então a linha certa aqui, a linha correta seria a linha C. Outra questão que também se relaciona com o número 1 é o número 2. Sabemos que o tecido muscular é classificado em 3 tipos: tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular não estriado ou liso. Conforme a informação acima, a alternativa que indica o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção é corretamente a linha A, estriado cardíaco. Essa não é a linha certa. Esse tipo de músculo nós encontramos. Temos aqui a pergunta número 2. Sabemos que o tecido muscular é classificado em 3 tipos: tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular não estriado ou liso. Conforme a informação acima, a alternativa que indica o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção corretamente é. A resposta para número 2 é a alternativa B, é a linha B. O músculo estriado esquelético, ele está relacionado com os ossos, está relacionado com o esqueleto. São os ossos e os músculos que nos ajudam na locomoção. O estriado cardíaco, ele é um músculo presente no coração, é um músculo do coração. E o estriado liso está mais para os órgãos internos. Então, o relacionado com a nossa locomoção é a alternativa B. Temos aqui o número 3. Analisa as alternativas e marque aquela que indica corretamente a expressão utilizada para designar a energia mínima necessária ao funcionamento do nosso corpo em repouso. Então, temos uma questão muito interessante, né, que visa a nos chamar a atenção sobre o metabolismo. Bem, quando nós falamos de metabolismo, pessoal, nós estamos a falar de conjunto de todos os processos que vão acontecer no nosso organismo. Mas existem certos tipos de processos que vão garantir uma energia básica e essencial para que este organismo aqui possa funcionar. Neste caso, vamos ter um metabolismo basal. Com isso, ficamos com a linha C. Relembrar que metabolismo basal, sempre que se falar de metabolismo basal, está-se a falar de uma energia que vai ser usada, né, quando o corpo estiver em repouso, um repouso emocional, um repouso físico, de repouso digestório. Enquanto tu não estiveres a comer, não estiveres estressado, sempre estará relacionado com energia basal, metabolismo basal. Temos o número 4. Uma dona de casa encostou a mão num ferro quente e reagiu imediatamente por meio de um ato reflexo. Nessa ação, o neurônio efetor levou o impulso nervoso para
A resposta correta para essa pergunta é a linha B. Para explicar melhor a resposta do número 4, eu vou tentar ilustrar um pouco aqui, através dessa imagem, como ocorre o arco reflexo. Temos aqui um indivíduo que toca num objeto quente e os seus receptores de dor na pele conseguem sentir essa dor, né? Essa dor gerada pelo objeto quente. Então, essa informação é levada através de um neurônio aferente até a medula, onde é processado aqui a nível da medula, e depois vão poder sair alguns neurônios eferentes até os músculos do indivíduo, fazendo com que os músculos se contraiam e se retraiam. Isso para poder fazer com que o indivíduo deixe ou solte a sua mão desse objeto quente, podendo estar afastada do objeto quente. Então, é basicamente assim como ocorre o arco reflexo. Agora vamos continuando com o número 5. As mulheres apresentam duas estruturas ovoides com aproximadamente 3 centímetros de comprimento, que são denominados ovários. Essas estruturas, além de serem responsáveis por darem origem aos óvulos, produzem hormonas como as indicadas nas alíneas. Temos aqui 5 alíneas e a resposta correta para o número 5 é a linha C. Os ovários produzem hormonas sexuais femininas, e a alternativa que melhor mostra as hormonas sexuais femininas são essas, que são estrogênio e a progesterona. Insulina e glucagona é produzida a nível do pâncreas, a glucagona, né, no pâncreas, testosterona a nível do córtex, da glândula suprarrenal, oxitocina, calcitonina, nada disso é relacionado com as hormonas sexuais femininas. Então, a alternativa correta para o número 5 é a alternativa C. E uma coisa muito interessante aqui é que, na verdade, até que quando precisa-se fabricar as pílulas, eles adicionam o estrogênio ou a progesterona de forma que possa se controlar aquilo que são os ciclos menstruais. Além disso, há algumas questões, né? Podem perguntar qual seria a hormona que era responsável em aumentar o nível de glicose ou diminuir o nível de glicose do sangue. Aquela que vai aumentar seria o glucagona, enquanto que a insulina iria reduzir. Enquanto que a oxitocina aí só vai servir para fazer as contrações dos músculos, da glândula mamária, do útero, quando a mulher aí está para dar parto, etc. Prosseguindo agora para o número 6. Associe as estruturas abaixo relacionadas com a função realizada por cada uma. Temos aqui quatro estruturas, que primeiro são os tubos seminíferos, epidídimo, células intersticiais do testículo e a hipófise. As funções de cada uma posso falar agora. Primeiro, os tubos seminíferos, os tubos seminíferos são responsáveis pela produção dos espermatozoides, é lá onde os espermatozoides são produzidos. Temos aqui uma imagem que vai explicar de maneira detalhada, mostrar de uma maneira detalhada essas estruturas que estão aí na questão número 6. Temos primeiro aqui um túbulo seminífero, estão detalhados aqui. Esse aqui é um túbulo seminífero, está cortado, e aqui é onde são produzidos os espermatozoides. Podemos ver eles aqui a serem produzidos, a procurarem uma nutrição básica ao nível dos túbulos seminíferos. Eles são produzidos, aqui é onde ocorre a sua espermatogênese. Então, túbulos seminíferos, produção de espermatozoides. Depois de serem produzidos, eles passam para essa região aqui, que nós chamamos de epidídimo. É no epidídimo onde os espermatozoides serão armazenados para posteriormente a ejaculação, né? Daí temos outras estruturas aqui a nível do túbulo seminífero, que são as células de Leydig, que são células intersticiais dos testículos, né? Essas células têm como função a produção do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, temos outra estrutura que está na questão, que é a hipófise. Relacionando a hipófise com o aparelho reprodutor masculino, a hipófise tem a função de produzir hormonas que estimulam a produção dessa testosterona, que são hormonas gonadotróficas, que é FSH e LH, que são produzidas a nível da hipófise. Então, tendo esta concepção, tendo relembrado desses conceitos, vamos lá ver qual opção é mais correta. E a resposta que melhor corresponde com essa sequência é a alternativa A,
onde túbulos seminíferos é o local de produção de espermatozoides, correto? Epidídimo, local de armazenamento dos espermatozoides, certo? Epidídimo, células intersticiais dos testículos, ouvimos lá que também podem ser chamadas de células de Leydig, é o local de produção do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Temos a hipófise, que é o local de produção de hormônio gonadotrófico, é 4, certo? Então, a sequência correta nos prova que a alternativa para o número 6 é a alternativa A. Temos o número 7, que diz: a palavra célula significa pequena célula e foi utilizada pois o pesquisador que primeiro visualizou essas estruturas analisou apenas as paredes celulares de células mortas de cortiça, ou seja, células vazias. Marque a alternativa que indica o nome do primeiro pesquisador a utilizar o termo em questão. A alternativa correta para o número 7 é a alternativa é. Temos aqui o número 8. Uma pessoa, ao se alimentar de uma cenoura, uma batata comum, alface, couve-flor, feijão, alimentou-se respectivamente das seguintes partes comestíveis da planta. Analisando aqui, temos cenoura, que a parte comestível é uma raiz, é a raiz, né? A batata comum, que é caule, a alface, que temos a parte do comestível, a folha da alface, couve-flor temos como parte do comestível a flor, e o feijão, que é uma semente, que só a parte do comestível é a semente. Então temos como alternativa correta para o número 8 a linha A. Passando para o número 9, a maior parte da massa da matéria orgânica de uma planta provém do... Então aqui temos como resposta para o número 9 o gás carbono, pois a fotossíntese ela usa o gás carbono de modo a produzir a glicose. E nós sabemos que as plantas são os maiores produtores da glicose na natureza. E ficamos com a alternativa, ou seja, a linha B de bônus. Como a própria pergunta já nos relembra que a alternância de gerações, que é onde há o indivíduo jovem de plantas, principalmente o indivíduo jovem do indivíduo adulto, acabam passando por gerações diferentes, onde é possível que o indivíduo jovem possa ter um número haploide de cromossomos, estando numa geração gametófita, ou o indivíduo, em seu indivíduo adulto, pode ter um número diploide de cromossomos, estando numa geração esporófita, passando por uma alternância de gerações. Essa alternância de gerações ocorre em algumas algas e em todos os grupos de plantas, que podem incluir briófitas, pteridófitas, gimnospermicas e angiospermicas. Então, a alternativa correta para o número 10, vamos ficar mesmo com a linha E. Agora, passando para o número 11, uma pergunta extensa. 11. Sabe-se que as hormonas vegetais são substâncias orgânicas simples ou complexas, que atuam em baixíssimas concentrações, que estimulam, inibem ou modificam de algum modo processos fisiológicos específicos e que atuam à distância ou não do seu local de síntese. Associe a segunda coluna das funções com a primeira das hormonas vegetais e assinale a opção que contém a sequência correta. Para esta pergunta, nós devemos saber qual é a sequência correta que vai condicionar para esta pergunta, nós temos que saber qual é a resposta correta para cada uma dessas hormonas vegetais, qual é a função que elas exercem na planta. Temos primeiro a auxina, podemos começar tanto de cima para baixo, tanto de baixo para cima, para mim não faz problema. Onde primeiro temos a auxina, né? As auxinas, elas têm uma função que é de alongamento do caule e tropismo, que é um movimento da planta, né? Depois, nós temos a citocinina, que ela tem uma função de divisão e crescimento celular. Temos o etileno, ele está presente principalmente nas funções de amadurecimento dos frutos. Temos também o ácido abscísico. O ácido abscísico, ele está principalmente presente na inibição da germinação das sementes. Então, ele fica aqui por último. E por fim, o que nos resta é a giberelina. Essa hormona vegetal, ela tem uma função de estimular a germinação de sementes. Então, com isso, nós concluímos que a resposta correta para... Com isso, nós concluímos que a resposta correta para o número 11 é a linha C. Com isso, nós continuamos a nossa viagem nesse teste
nesse exame de admissão 2023, Biologia 1, UEMA. A água possui um papel muito importante na formação e desenvolvimento dos solos. Qual é o elemento que é primordial para a infiltração da água no solo? Aqui nós vamos ficar mesmo com a ocorrência de chuvas, que é a infiltração da água no solo, é uma das formas mais importantes. Agora passamos para a pergunta número 14. A mutação genética difere da recombinação gênica, pois temos como alternativa correta para o número 14 a seguinte: enquanto que a mutação corresponde a uma mudança hereditária no DNA, a recombinação se dá pela mistura de genes com seres da mesma espécie. Número 14, a alternativa correta é a linha B, que é essa que diz que a mutação ocorre por mudança hereditária do DNA, enquanto que a recombinação dá-se pela mistura de genes com seres da mesma espécie. Agora temos uma pergunta de exercício, que diz, a pergunta número 15, né? Uma cadeia de ARN mensageiro é formada a partir de uma fita de DNA, que apresenta a seguinte sequência de bases nitrogenadas. Temos o T, temos essa sequência aqui, sendo que A seria adenina, C citosina, o G de guanina e T de timina. A sequência de bases da cadeia do RNA formado deve ser. Queremos uma sequência do RNA mensageiro formado a partir de uma fita de DNA. Então, isso que nós devemos fazer seria aquilo que chamamos de transcrição, onde vamos formar o RNA a partir de uma fita molde, uma fita do DNA. Então, aqui nós devemos fazer aquilo que é um pareamento, né? Faremos um pareamento e onde nós tivemos a base timina, ela vai parear com a adenina. E por ser uma fita de RNA mensageiro, RNA no geral, as fitas de adenina, temos aqui uma sequência do DNA e ela deve ser transcrita. Então devemos lembrar sempre que no processo de transcrição, a timina, ela vai sempre, nós devemos procurar bases que vão parear uma com a outra, né? Então a timina aqui vai parear com a adenina. E por ser uma fita de RNA, as bases da adenina vão parear com o uracilo, já que o RNA não apresenta a base timina. Então, sempre que nós formos a ver T, vai parear com A, o A vai parear com o G e o C ainda vão parear um com o outro. Onde eu tiver o G, que é a guanina, ela vai parear com a citosina, e a citosina vai parear com a timina. E a citosina vai parear com a guanina. Então, teremos uma sequência igual a esta. A timina, então, será A, o D já nos começa a nos proporcionar essa sequência. Será A, A, C, G, U. Sim, há um pequeno problema nessa questão, porque aqui teríamos GC, só que o problema veio aqui no U. Então eu não sei, mas a sequência correta seria A, U, A, C, G, C, né? Agora passamos para número 16. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta. Significa que a maior parte dessas são corretas e uma delas deve ser a incorreta. Vamos analisar cada uma delas. A alternativa incorreta para o número 16 é a linha B. A linha B diz: através dos fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falha no registro fóssil. Muitos caíram nessa alternativa aqui, que diz que nem todos os seres que morrem tornam-se fósseis, uma vez que uma série de condições especiais é necessária para que a fossilização aconteça. Essa não está incorreta, na verdade existem várias coisas que são necessárias para que ocorra uma fossilização. E também é considerado um fóssil, né? É considerado fóssil quando uma determinada evidência ou um vestígio
dura mais, existente há mais de 10 mil anos. Então, essa é uma das condições necessárias para que a fossilização aconteça. Prosseguindo com o número 19, atualmente costumamos classificar os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Marca alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria de maior abrangência para a mais restrita. A sequência das categorias taxonômicas é a seguinte: temos primeiro o reino, o filo, a classe, a ordem, temos família, gênero, espécie. Então devemos ver essa sequência que eu acabei de dizer é a partir da categoria de maior abrangência, que é o reino, e depois a de menor a mais restrita, né, seria a espécie. Então devemos sempre seguir aquela. Primeiro, né, uma dica para a resolução de exames é o método de retirada, onde nós podemos ver quais é que começam com o reino, podemos ver que todos começam com o reino, e quais é que terminam com espécie. Podemos ver que pelo menos não é a alternativa correta, porque já termina com gênero. Depois vamos seguir a ordem, né? Seria reino, filo, classe, ordem, família. Então temos família na alternativa B. A alternativa B. Espera lá, vais cortar isso aqui. Temos aqui uma dica para conseguir lembrar da sequência correta, onde seria reino, filo, classe, ordem, família, né? Família, gênero, espécie. Então devemos avaliar aqui qual dessas é que vai conseguir proceder com esta ordem, da mais abrangente à mais restrita. Então, temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Está aqui na linha D a nossa alternativa correta. Passando para o número 20, temos a classificação atual dos seres vivos admite que todos os seres vivos estão organizados em 3 grandes domínios: bactéria, árquea e eucária. A criação dos domínios bactéria e árquea extinguiu qual reino? Aqui devemos saber qual reino foi extinguido através da criação desses domínios novos, né? É uma nova forma de classificação, que é a classificação por domínios. E os domínios bactéria e árquea, eles extinguiram o reino Monera. Então, a alternativa correta para a linha a alternativa correta para o número 20 é a alternativa A, que diz que é o reino Monera.